A noite estava fria e o vento uivava por entre as frestas da pequena casa na vila de Montclair. Em um canto da sala, uma menina franzina, com os olhos repletos de uma incompreensível melancolia, segurava uma pequena estátua de um anjo no colo. "Mamãe, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas?" perguntou, a voz trêmula, como se temesse a resposta. Célia, sua mãe, enxugou as lágrimas e respondeu com um sorriso sereno, embora o coração sangrasse por dentro. "Minha pequena Isabel, as dificuldades são o modo que o universo usa para nos ensinar a amar mais profundamente." Aquela cena simples seria uma prefiguração da vida de Isabel Devereux, uma jovem que transformaria dor em propósito e pequenez em grandeza. Mas naquela noite, ela ainda era apenas uma menina de 4 anos, prestes a enfrentar sua primeira grande perda. Em poucos meses, Célia seria tirada de seu convívio, deixando Isabel e seus irmãos em um abismo de saudade. O luto foi o primeiro mestre de Isabel. Enquanto outras crianças corriam e brincavam, ela buscava refúgio em um velho carvalho atrás da casa, onde seu coração inocente derramava perguntas que nem os adultos ousavam fazer. Será que o universo a tinha abandonado também? Será que seus pensamentos silenciosos chegavam a algum lugar? Aos 10 anos, uma graça inesperada mudou tudo. Durante uma noite de inverno, ao ouvir seu pai comentar que ela precisava ser mais forte, algo extraordinário aconteceu. O coração de Isabel foi tomado por uma força que ela não compreendia, uma decisão de amadurecer e transformar sua dor em algo maior. Um dos momentos mais decisivos na vida de Isabel foi quando conheceu Thomas, um jovem idealista e curioso que trabalhava como bibliotecário na academia. Ele notou Isabel na biblioteca em uma tarde chuvosa, mergulhada em pilhas de livros sobre filosofia. "Você acredita que as respostas estão nesses livros?" perguntou ele, interrompendo seu estudo. Isabel levantou os olhos e sorriu. "Acredito que as respostas estão dentro de nós, mas os livros ajudam a encontrá-las." A partir daquele momento, uma amizade profunda nasceu e Thomas se tornou um de seus maiores incentivadores. Outra figura marcante foi Sofia, uma estudante brilhante, mas reservada, que dividia com Isabel as noites de estudo. Diferente de Isabel, Sofia acreditava que o mundo era regido pelo caos. "Não há sentido, apenas sobrevivência", dizia Sofia. Isabel, no entanto, nunca desistiu de mostrar à amiga que o amor e o propósito podiam emergir mesmo nas situações mais sombrias. Certa noite, enquanto discutiam acaloradamente, Isabel segurou as mãos de Sofia e disse: "Se não encontramos sentido, talvez sejamos nós que precisamos criá-lo." Com Thomas e Sofia ao seu lado, Isabel começou a organizar pequenos encontros filosóficos, onde estudantes discutiam o significado da vida, da dor e do amor. O trio criou um espaço onde até os mais céticos sentiam-se acolhidos. Uma noite, um dos participantes, um jovem chamado Louis, compartilhou como quase desistira de tudo antes de ouvir as palavras de Isabel em um dos encontros. "Você é mais forte do que pensa. Mesmo quando o mundo parece ruir, há sempre algo que pode ser reconstruído." Os encontros cresceram e atraíram pessoas de todas as partes da cidade. Isabel se tornava uma figura central, não por sua autoridade, mas pela humildade e pela capacidade de ouvir profundamente. Ela não dava respostas fáceis, mas fazia você acreditar que as respostas estavam ao seu alcance, comentou Thomas em uma ocasião. Cada vez mais, as pessoas buscavam Isabel, não apenas por inspiração, mas para encontrar um lugar onde pudessem expressar suas próprias dores e esperanças. Aos 14 anos, uma cena dramática se desenrolou diante de um conselho da vila. Isabel, com olhos que transbordavam determinação, suplicava por apoio para ingressar na academia local, onde poderia estudar filosofia e ciências espirituais. "Minha jovem, você é muito nova e inexperiente. Esses estudos exigem paciência e sabedoria", mas Isabel não era de esperar. Dias depois, durante uma visita a um famoso professor na cidade grande, ela ousou interromper uma reunião para pedir diretamente sua orientação e apoio. Sua coragem impressionou a todos. Menos de um ano depois, ela atravessava os portões da academia, onde começaria uma jornada marcada por descobertas e desafios silenciosos. A vida na academia não era glamurosa. Era uma rotina de estudos intensos, reflexões profundas e pequenos gestos de solidariedade. Mas para Isabel, cada ato, por menor que fosse, era um degrau em sua busca por sentido.
ela descobriu o que chamou de o pequeno caminho, um caminho de humildade e confiança absoluta em algo maior que ela mesma. Não é necessário realizar grandes feitos, mas colocar muito amor em cada pequena coisa, anotou ela em um caderno. Aos 23 anos, sua saúde começou a se deteriorar rapidamente. Uma doença rara e cruel roubava sua força pouco a pouco. Ainda assim, Isabel não se deixou abater. Quero que meu legado seja algo que inspire as pessoas a encontrarem luz nas trevas, dizia, com um sorriso frágil, mas cheio de esperança. Suas últimas semanas foram um testemunho de resiliência inabalável. Mesmo entre dores lancinantes, ela encontrava alegria em pequenas coisas, o canto de um passarinho, a luz que atravessava as janelas da biblioteca. Quando Isabel adoeceu, Thomas e Sofia ficaram ao seu lado, dedicando cada instante para garantir que ela estivesse cercada de amor. Você nos deu tanto, Isabel. Agora é a nossa vez de cuidar de você, disse Sofia segurando a mão da amiga. Mesmo enfraquecida, Isabel continuava sorrindo. O amor sempre volta, respondeu, com a voz trêmea. Nos últimos dias de sua vida, Isabel pediu a Thomas e Sofia que continuassem os encontros filosóficos. Não deixem que as pessoas esqueçam que há beleza até na dor. A vida não é fácil, mas vale a pena ser vivida quando a compartilhamos uns com os outros. Seu pedido foi atendido, e após sua morte, Thomas e Sofia expandiram os encontros que passaram a ser conhecidos como Círculos de Isabel, espalhando a mensagem de empatia e esperança. O legado de Isabel de Verrot não terminou ali. Depois de sua morte, suas anotações reunidas em um pequeno livro intitulado Os Passos de um Coração espalharam-se pelo mundo, inspirando milhões. As pessoas que liam suas palavras sentiam-se tocadas por uma sabedoria acessível, um exemplo de como qualquer pessoa, por mais pequena e limitada que se sentisse, podia transformar a dor em luz. Contudo, em meio a esse legado, algo inusitado começou a acontecer. Thomas, ao organizar os escritos de Isabel, encontrou uma carta escondida entre as páginas de um de seus cadernos. A carta estava endereçada a uma pessoa misteriosa, aquele que me encontrar quando tudo estiver perdido. O texto, embora repleto de poesia, continha frases que pareciam um aviso. Nem toda luz é segura e nem toda escuridão é o fim, dizia a carta. Intrigado, Thomas compartilhou o achado com Sofia. Eles perceberam que Isabel guardava mais segredos do que haviam imaginado. Determinados a desvendar o significado daquela mensagem, Thomas e Sofia voltaram ao velho carvalho onde Isabel costumava meditar quando era criança. Ali, enterrados sob as raízes retorcidas, encontraram uma caixa de madeira antiga, lacrada com cera vermelha. O coração de ambos disparou. Dentro da caixa, encontraram um pequeno caderno que não constava entre os escritos de Isabel que eles conheciam. Ao abri-lo, perceberam que o caderno continha relatos sobre experiências que Isabel nunca compartilhara, sonhos perturbadores e encontros enigmáticos que pareciam desafiar as leis da realidade. Enquanto liam, o clima ao redor parecia mudar. O vento, antes suave, agora soava como um sussurro que os envolvia. Sofia, você sente isso? Thomas perguntou, com um calafrio percorrendo sua espinha. Sofia assentiu, os olhos fixos na última frase do caderno. O verdadeiro desafio do amor é encontrar a luz quando a própria alma se perde na escuridão. Ambos sentiram que algo maior estava em jogo e o mistério de Isabel de Verrot apenas começava a ser revelado. Os dias seguintes foram tomados por uma atmosfera de pressão e excitação. Enquanto Thomas e Sofia exploravam as páginas do caderno, notaram desenhos enigmáticos que pareciam mapas ou códigos. Um dos esboços lembrava a região montanhosa ao norte da vila de Montclair. Decidiram seguir a pista, acreditando que Isabel poderia ter deixado algo importante escondido ali. A jornada foi repleta de desafios, caminhos sinuosos, tempestades inesperadas e o medo constante de que estavam perseguindo apenas sombras. Ao alcançar o local indicado no mapa, encontraram uma gruta quase invisível, coberta por musgos e rochas. Dentro, uma pequena cápsula de metal estava enterrada sob o solo. Dentro dela, havia outra carta de Isabel. Se vocês chegaram até aqui, significa que confiam em algo maior do que seus olhos podem ver. Este é o verdadeiro cérebro e coração do que comecei. Protejam-no, pois muitos tentarão destruí-lo. Também havia um medalhão com um símbolo desconhecido que parecia pulsar com uma energia mística.
Ao tocar no medalhão, ambos sentiram uma onda de calor e paz que os envolveu por completo. O mundo ao redor pareceu se transformar por um instante. Thomas teve uma visão de Isabel sorrindo serenamente, enquanto Sofia ouviu claramente a frase que Isabel sempre dizia: "O amor sempre volta." Era como se o objeto guardasse não apenas uma mensagem, mas uma essência da própria Isabel. Eles entenderam que o medalhão era mais do que um artefato. Era um canal para a continuação de seu legado espiritual, uma fonte de inspiração divina e força para aqueles que ainda buscavam luz na escuridão. Com o medalhão em mãos, Thomas e Sofia retornaram à vila, cientes de que haviam recebido não apenas uma herança, mas uma missão: compartilhar a essência daquele amor com o mundo.